Amados irmãos, boa noite. Aos que estão vindo pela primeira vez, nossas boas-vindas. Aos que estão vindo mais uma vez, as nossas imensas boas-vindas e votos de paz. Nós pedimos ao Senhor que nos inspire, a fim de que nós possamos passar o melhor ao nosso alcance sobre o tema da noite. Nós trouxemos para vocês na realidade, um pequeno vídeo, mas acabamos de sermos informados que parece que estamos com um pequeno problema de som. Já estou vendo um positivo, um super positivo, maravilha. Ok. E outro assim, querendo dizer o quê? Manda ver? É isso? Ótimo. Eu busquei duas versões desse vídeo, porque uma em MP4, então eu não sei qual que vai funcionar, eu vou tentar uma primeira. De toda forma, nós gostaríamos de fazer o disclosure devido, não é? E nós estamos fazendo uma série de palestras, como nossa irmã Andréa nos lembrou, sobre o livro, sobre um dos capítulos, um capítulo apenas, do livro O Homem Integral. Os fatores psicológicos, os fatores de perturbação psicológica, verdadeiros tormentos da alma. E a semana que vem será o último item dessa série. E, na medida do possível, nós vamos fazer algumas séries no decorrer do ano sobre determinados assuntos. Pela reação do público, pelo feedback que nós tivemos de muitos de vocês, foi algo de grande agrado e nós pretendemos trabalhar nessa linha também. Nós vamos falar hoje sobre o medo, mas não apenas um medo qualquer. Nós podemos enveredar por tantas linhas de análise do medo. Nós vamos trabalhar sobre a superação dele. Veja que, em primeira instância, é fundamental que a gente compreenda que é impossível controlar o medo. Ele vai surgir automaticamente de você. Então, não tem... A ideia aqui não é controlá-lo. Outra coisa também é termos em mente que a ideia não é extingui-lo, porque o medo tem o seu lugar em nossa vida, como um mecanismo de defesa e proteção. Se nem tivéssemos medo nenhum, nós provavelmente nem estaríamos aqui. Isso acreditamos que seja óbvio para todos, certo? Se você não tivesse medo de atravessar a rua, você já estaria contando a história no plano espiritual. Não é? Então, é importante a gente ter... Isso é um exemplo. Se você não tivesse medo de ter consequências aí na hora de dirigir de qualquer forma, não é? Você seria profundamente imprudente, prejudicando a você e a outros. E poderíamos aí enumerar tantos e tantos exemplos. Mas nós também consultamos um outro livro de Joana de Ângeles, que é o Espírito Mentor para aqueles que são novos para o Espiritismo. Essas palestras têm caráter de buscar atingir pessoas que estão vindo ao centro pela primeira vez, que são novas para o Espiritismo. Nós buscamos também trazer o assunto do conteúdo do livro Conflitos Existenciais também, que também é de Joana de Ângeles, que é a mentora, que foi mentora de nosso irmão Divaldo Franco. Nós dizemos foi mentora porque, por informação dele, nós acreditamos que ela já esteja reencarnada. E ele, com 90 e poucos anos, já está próximo de passar para o plano espiritual. Então, está aí devido porque ninguém vive para sempre. Ou essa informação choca alguns. Se chocar, você está no lugar certo.
porque aqui dentro de um centro espírita a gente fala das coisas do espírito, encarnado e desencarnado. Também temos aí referências de irmãos e amigos que colocaram estudos sobre o assunto na internet, e fica aí a devida referência. E o vídeo, propriamente, é um vídeo de humor, um grupo muito inspirado, muito simpático, chamado Amigos da Luz. E vamos aí buscar ver se funciona. Tá gostando? É bem interessante. Eu te assustei, você é fantasma. Fantasma não, espírito. Espírito fantasma, no fundo é tudo gente morta. Socorro! Eu tenho medo. Ai, minha Nossa Senhora. Ui. Você tem medo de espírito? Ai, pavor. Então você tem medo de você mesma. Claro que não. Você é tão espírito quanto eu. Mas você tá desencorpada. Desencarnada. Essa é a única diferença. É uma grande diferença, não acha, não? Eu não tô entendendo. Você não tá lendo o livro dos espíritos? Por que você fica assim, tão apavorada? Hein, Janete? Eu tô lendo o livro porque eu quero aprender espiritismo através do livro, tá? Eu sempre gostei muito mais do livro do que do filme. Fico muito feliz que você esteja interessado no assunto, viu? Vai te ajudar muito na sua caminhada, já que você é médium. Parou, palhaçada. Eu não quero ser médium. Eu só quero ser espírita porque eu quero fazer caridade. Eu quero servir sopão fraterno, chá fraterno, macarrão fraterno, tudo que é fraterno. Eu só não quero meter com gente descarreçada. Ui. Desencarnada. Se é só pela caridade material, você não precisa, assim, virar espírita. Você pode se juntar a qualquer um desses movimentos filantrópicos que tem por aí. Tem vários ótimos. Não quero saber. O espiritismo vai muito além disso. Ele nos ajuda a entender as leis da vida, a cuidar da nossa evolução moral e vai te ajudar muito através do trabalho mediúnico. Eu só quero servir o sopão. Acho ótimo, mas você já pensou que tem outras pessoas que precisam de outro tipo de ajuda? E que você tem um dom que muita gente gostaria de ter? Mas eu não pedi nada, minha filha. Pediu sim, antes de nascer. Não, mas eu não me lembro dessa época, eu tava desencalhada. Desencarnada. Você pediu muito por essa chance, Janete. Você queria muito vir à Terra para ajudar as pessoas, trazer consolo, acolhimento através da mediunidade. Isso não te é familiar? Quer dizer, não, mas mais ou menos. Quer dizer, eu sempre tive dentro de mim, eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas, sabe? Uma coisa enorme dentro de mim. Mas sabe quando tá faltando alguma coisa pra te completar? Então, eu só não tinha tentado o espiritismo. Você vai ver, vai te fazer bem. Precisa, sim, de disciplina, dedicação. Mas quando você aprender a usar a sua mediunidade, vai te trazer muita satisfação. O medo acaba passando, né? Conforme você estuda, vai vendo que fica tudo muito natural. Então vou ter que estudar muito pra poder essas coisas entrar na minha cabeça, porque tá tudo muito bizarro, vou ter que estudar demais. E esse é o espírito? Tem mais espírito por aí. Não. Eu quis dizer que é essa a intenção. Ai, que susto. Eu pensei que tinha outra pessoa desencarnada. É desencarnada. Esquece. Você falou certo dessa vez. Você é um espírito? Não, sou técnico de som. Você é um espírito? Não, contra a regra. I see sad people. Muito bem, muito bem. E aí está aqui outra opção, não é que eu estava com receio de não conseguir passar, mas aqui, vamos aí em frente. Muito bem. Como nós dissemos, o texto foi baseado, o texto da palestra em si, né, foi baseado nesse livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, e também gostaríamos novamente de frisar que a ideia não é apenas falar do medo, mas buscar, se possível, buscar o quê? Superá-lo, não é? Superá-lo. Essa é a ideia, superar o medo, né? E a superação do medo não é no sentido de controlar o medo, no sentido de extinguir o medo, porque isso é impossível. Nós precisamos, sim, compreender o medo. Antes de falar dele propriamente, nós gostaríamos de buscar
analisar essa frase de Jesus, né? Isso faz parte de que parte do Evangelho? Alguém sabe? Bem-aventurados os aflitos. Isso é uma frase famosíssima de Jesus. Alguém sabe de que parte do Evangelho isso faz parte? Das bem-aventuranças, do Sermão do Monte. Né? E você ouve isso, você lê isso, você fala, meu Deus, mas Jesus era masoquista mesmo. Como é que ele ia dizer uma coisa dessa? Bem-aventurados os aflitos. Será que Jesus estava sugerindo que nós apreciássemos a aflição? O que Jesus estaria sugerindo, na opinião de vocês? Como o silêncio é uma resposta importante, nós vamos aí à compreensão dessa explicação. E é esse o motivo principal porque Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, que colocou todas as informações dos espíritos benfeitores juntas, nos esclareceu pontos obscuros de compreensão nossa com relação à fala de Jesus. Então, os mentores nos dizem, não é? Inclusive, o texto que comenta as bem-aventuranças das aflições está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala sobre o bem e o mal sofrer. Não é? E começa assim, bem-aventurados os aflitos, pode ser assim traduzido. Bem-aventurado os que têm a oportunidade de provar a sua fé, de provar o quê? A sua firmeza e o que mais? A sua perseverança. Ou seja, o primeiro ponto seria, então, para nós podermos provar a nossa fé, a nossa firmeza e a nossa perseverança, no mínimo nós precisamos aceitar a aflição em algum nível. Certo ou errado? Certo? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, vamos aí em frente, né? Os mentores estão nos lembrando a necessidade de nós buscarmos, houve um contraste equivocado aí das letras, né? Devia ter saído em branco e não em preto, mas é bom porque assim a gente exercita a visão, não é? A ideia é aprovar a fé, a perseverança e a nossa firmeza. Muito bem. Prosseguindo, os mentores... Ops, isso aí já é um problema, porque preto no preto fica complicado. Mas a gente continua firme, porque a vida exige perseverança, não é? Então, a gente continua aqui com a informação. É que eu estou um pouco perdida, que eu estou sem um controle. Muito bem, aí os mentores continuam dizendo, tende ouvidos frequentemente que Deus não põe um fardo pesado em ombros do quê? Frágeis. O fardo é proporcional ao quê? As forças de quem? Do vizinho? Do parente, do marido, da mulher, dos filhos, as suas próprias forças, as suas e as minhas. O fardo, o peso é proporcional às nossas forças e nós esquecemos disso. E nós não nos julgamos capazes disso, de suportar as aflições. E elas são passíveis de serem suportadas, sim. Nós planejamos um guante de aflições no plano espiritual. Não porque nós somos masoquistas, não porque nós não compreendemos o Evangelho de Jesus como sendo uma expressão do masoquismo, mas sim como forma de expiação e forma de provação, provando a nossa energia, a nossa firmeza, a nossa perseverança, porque quando a gente prova tudo isso, a gente cresce. E a gente quer sair melhor do que a gente entrou nessa vida. E aí, os mentores nos dizem também, a recompensa espiritual de nós suportarmos as nossas aflições será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Ou seja, obviamente, o prêmio será correspondente ao esforço despendido. A palavra penosa precisa ser colocada num contexto devido, né? Não penosa no sentido, meu filho, você veio aqui para sofrer mesmo, né? Não, mas penosa no sentido de requerer grande esforço. Essa recompensa deverá ser merecida,
Se você quer a recompensa da paz, do equilíbrio, da elevação para outras dimensões espirituais, convivendo com espíritos do mesmo estirpe, nós precisamos fazer por merecer. Ou seja, nós precisamos conquistar. E o progresso, a evolução é algo a ser conquistado e, portanto, aí então merecido. Então, a recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Quem é que tem medo de sofrer aqui? Levanta a mão, por favor. Se você não levantou a mão devidamente, você está... ou tímido. É uma opção. Está se sentindo tímido hoje. Porque normalmente vocês não são tímidos. Mas hoje está se sentindo mais tímido. Né? Ou está mentindo mesmo. Porque quem é que não tem medo de sofrer? Se você não tivesse medo de sofrer, seria inclusive perigoso. Porque você seria um imprudente. Agora, qual é o problema? Um excesso de medo, porque o excesso de medo pode o quê? Nos paralisar. E esse aí está o problema. Né? É nisso está o problema. Pode nos paralisar, pode ter grandes prejuízos mentais, psicológicos, emocionais e inclusive físicos. Né? Porque o medo tem grandes e diferentes carinhas, né? Umas bem assustadoras. E o medo pode tomar proporções que pode vir a chegar, tomar conta da sua vida. E é isso que você quer evitar. Veja, eu não sei se é impressão minha, mas como normalmente não é, eu estou um pouco desconfortável porque eu estou sem o meu controle aqui, não é? Esse mouse aqui não corresponde devidamente. Então, eu vou pedir aqui aos companheiros, quem sabe possa colocar alguma coisa, fazer isso funcionar. Deve ser uma varinha mágica, não é? A semana passada parece que funcionou. Eu agradeceria se vocês conseguissem, quem sabe, alguma coisa, um toque mágico. Às vezes funciona, não é? Mas eu estou realmente sentindo vocês desconfortáveis. É impressão minha? É impressão? Quem falou impressão? Impressão. Mas eu ouvi um aqui na frente. Por que eu estou sentindo uma vibração assim, meio arritma? Tipo uma arritmia, não é? Está assim... Por que estão com medo da palestra? É isso? Vocês estão com medo? Vocês estão desconfortáveis? Vira para a pessoa ao seu lado. Fala para ela, fique sereno, fique calmo, vai dar tudo certo. Fala para a pessoa, vai dar tudo certo. Gente, nós vamos falar de coisas importantes. Se a gente não tocar nesses assuntos, a gente vai ouvir aonde? Eu vou dizer aonde que a gente vai ouvir. No médico. Quando a gente já estiver com essas emoções tão descontroladas que a gente precise de auxílio médico. Então, vamos ficar tranquilos, os mentores estão aqui conosco, nós estamos aqui falando de coisas da nossa alma, para que a gente possa lidar com essas emoções, que são emoções básicas, né? São noções inerentes, existem algumas emoções básicas do ser humano, o medo é uma delas, outra é a tristeza, outra é a alegria, enfim, tem emoções básicas. Mas hoje a gente quer, obviamente, concentrar no medo. Então, aqui nós temos uma passagem do plano espiritual, desculpe, plano espiritual, não, da uma mentora, que hoje certamente está na condição de mentora, só o laser funciona. O laser. Para que a gente quer um laser? Para chamar a atenção? Ok. Muito bem, nós estaremos falando aqui do nossa irmã Narcisa, no livro Nosso Lar. Se eu não me engano, é no 2º capítulo, não é? Narcisa diz o seguinte para André Luiz, lá numa passagem. Como muita gente, você talvez não imagine a quantidade de vidas humanas aniquiladas apenas pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso
quanto qualquer doença. Você está com medo? Não abra a sua boca, porque contagia. Você começa a falar que você está com medo dentro da família, dentro do trabalho, começa a colocar todo mundo numa situação de instabilidade emocional. A pessoa que nem estava pensando em sentir medo começa a sentir porque, nossa, é ou não é contagioso? Você só deve abrir a sua boca para falar do medo quando você tem motivos reais. Eu estou me referindo a esses comentários baratos que nós fazemos. Ai, gente, será que vai dar certo? Ai, gente, não sei. Aquela cara assim, sabe? Isso contagia, desnecessário. Existem coisas que são necessárias nós mantermos algum nível de coragem, não é? De classe, uma classe emocional. Colocamos aí uma coragem de ter a classe, de silenciar para não falar coisas desnecessárias. Obviamente, se você for falar no sentido de auxiliar para encontrar soluções, expresse a sua emoção de forma construtiva na medida do possível. Ah, eu não consigo. Essa é a minha personalidade. O que me vem na cabeça, eu falo mesmo. Não vou mudar. A pessoa que se coloca dessa forma, em número um, ela é realmente autêntica. Assim, eu sou autêntico, eu sou o que sou, eu falo o que vem na cabeça, eu digo mesmo. Você é assim, você é autêntico no egoísmo. Não é? Você só pensa em você. Aí você fala, não quer nem saber como os outros vão se sentir. Eu não sei por que eu falei isso. Faz parte da palestra? Talvez. Muito bem. Classificando o medo como um dos piores inimigos do ser humano, porque se aloja na alma, atacando as forças mais profundas. Ou melhor, classificamos o medo, diz ela, como um dos piores inimigos do ser humano. Isso é ou não é verdade? Quantas e quantas decisões você deixou de tomar na sua vida porque você teve medo? Eu realmente comento isso de vez em quando e considero que nós somos exceções. Porque as pessoas que saíram do seu próprio país, da sua terra natal, e decidiram buscar uma vida nova num país completamente diferente, língua diferente, costumes diferentes. Se você acha que os Estados Unidos não é tão diferente ainda, você vive dentro da comunidade brasileira. Você ainda não fala inglês, porque você vai falar se desejar, se buscar, e não precisa gastar dinheiro, com todo respeito às escolas. Se a pessoa não está em condição de pagar uma escola, para isso existem excelentes cursos no YouTube de graça. Tá? Então, a pessoa só não aprende inglês, desculpe, com toda a sinceridade, porque realmente não quer. Porque existem cursos que começam do beabá do inglês. Tá? E se você fizer algum esforço para desligar as televisões brasileiras, você vai estar em mais contato com a língua inglesa. E é assim que a gente vai quebrando os nossos medos. Não é? Porque a pessoa procura manter-se dentro de um cerco cultural porque tem medo de não ser aceito, tem medo de não conseguir se expressar, tem medo de não se expor. Mas nós já não tivemos medo de entrar no avião e estarmos aqui com toda a garra, não é? Tantos buscando caminhos, os mais diversos e outros extremamente sérios e perigosos, não é? Estamos aqui firmes e fortes. Então, eu pessoalmente considero que os imigrantes são pessoas de grande fibra moral. Mas isso não significa que a gente não tenha tido medo de vir para cá. A diferença é que nós sentimos medo, mas agimos mesmo assim. Foi ou não foi? Certo, gente? Nós tivemos medo, mas nós estamos aqui. Não é? Nós tivemos medo de fazer tantas coisas, mas estamos aqui. Nós somos um exemplo de coragem.
Mas olhando para trás, quantos de nós ainda deixou de fazer coisas que poderia ter feito numa outra época, numa outra etapa de suas vidas, por causa do medo? Portanto, que o medo não lhe paralise, não lhe deixe sem a capacidade de raciocínio devido nas decisões que você e eu precisamos tomar daqui para frente. Alguns precisam ter a coragem de retornar para o Brasil. Outros a coragem de ficar. Perseverança não é sinônimo de teimosia. E às vezes a vida está nos dizendo que não é por aqui, e a gente continua a insistir, não é por aqui, a gente continua a insistir, não é por aqui, aí a gente quebra a cara. A gente não quer quebrar a cara, no sentido popular do termo, não é? A gente quer fazer uma cirurgia plástica, isso sim, isso sim. É isso que vale. É isso que vale. Esse tipo de observação humorística só vale para as pessoas acima de 50. Só elas compreendem. Muito bem. A definição propriamente no dicionário é de que o medo é, de fato, uma emoção primária de defesa, acima de tudo. Não é? E é uma reação diante de uma situação real ou, pior de tudo, imaginária. Não é? O fato de o medo ser uma reação a um perigo imaginário, isso realmente é um dos desafios que nós precisamos superar. Alguém poderia me dar um exemplo de um medo imaginário? Como? O que o filho vai ser da vida? Não tem controle. Não tem controle. Você tem medo do quê? De não dar certo, é isso? Tem medo, a gente fica, será que vai dar certo? Será que ele vai ser uma pessoa? Será que ele não vai ser? Certo, um medo. Um medo. Um medo do que o filho vai ser da vida. Ok. O medo de falhar na educação do filho já está analisando psicologicamente. Ele está analisando o que você acabou de dizer. Muito bem. Quem mais me deu algum outro exemplo bom? Esse foi um bom exemplo. O que mais? O medo de fazer o que você não fez ainda. Ok, é um medo imaginário. Você não fez ainda, você não sabe os resultados. Ok, é um medo normal, inclusive. Não é? Não tem como você não ter um receio. Esse, na realidade, é um medo imaginário, mas com uma ponta de realidade. Porque você, como uma pessoa prudente, obviamente, você quer realizar. Mas quem é que não vai ter receio de algo novo, certo? A menos que você não viva nessa dimensão. Você viva fora da realidade. Então, é um medo construtivo. Ele só vai ser negativo se você paralisar e aí não fizer nada. O que mais, gente? Um outro exemplo. Ok. Yes, por favor. Continuar, você está infeliz no trabalho, mas você fica lá porque você tem medo de tentar vocês são muito evoluídos. Não é? Em outro centro, quando eu apresentei essa palestra, os exemplos eram medo de barata, lagartixa, pernilongo, monstro debaixo da cama, não é? Tudo bem. Então, aqui nós estamos aqui com grandes, profundas análises. Eu vi um medo aqui importante. O medo de não ter medo, quem convive com esse deve ter medo dessa pessoa. Porque esse faz qualquer coisa. Não é? Cuidado. A gente precisa ter um nível do quê? De prudência, mas não transformar a prudência no medo. Mas muito bom. Ou o contrário. medo de ter medo. O medo de ter medo. Esse é o pior de todos os medos. Foi esse que você falou? O medo de ter medo. Isso é um medo. O medo de ter medo, ele pode ser transformado a nível de transtorno. Na realidade, para as pessoas que sofrem do transtorno da ansiedade generalizada aumentada no nível do pânico, a pessoa pode vir a entrar num ciclo vicioso, pavoroso, de ter medo de ter outro ataque de pânico. É o medo do medo, é o pânico do pânico. Não é? É um ciclo terrível. E é possível sair dele, mas demora. Demora, você precisa de auxílio,
às vezes até auxílio químico, né? Medicação mesmo. Porque o medo faz parte do seu corpo. O medo é uma reação física. A gente pensa que o medo está na mente, né? Ele não está na mente, ele se expressa no corpo. E quando ele se expressa no corpo 1, 2, 3, 4, 10, 100 vezes, o seu organismo já aprendeu a reagir daquela forma. O seu inconsciente analisa qualquer ameaça como um grande perigo. E, bom, você desencadeia uma reação bioquímica, neuroquímica, extremamente desconfortável. Aí a pessoa fala, você está só tendo um ataque de pânico. Você dá vontade de esmurrar quem fala um negócio desse. Está sendo caridosa? Não estou, não. Não é? Como é que alguém vai dizer isso é só um ataque de pânico? Você já passou por um ataque de pânico? Você não sabe o que é um ataque de pânico. Então, muito cuidado com essas observações descaridosas. Porque realmente é um tormento. Para a felicidade daqueles que já sofreram de ataques de pânico, você consegue sim sair dele. Esse é um tipo de problema que você realmente consegue superar. Mas exigem vários tipos de análise, né? E vários tipos de auxílio, inclusive médico, psiquiátrico, psicoterapêutico, e existem muitos recursos maravilhosos hoje em dia. Eu vi um medo importante aqui. Como? Esse é um medo comum, não é? Um medo da morte, eu ouvi aqui, um medo de você perder. Esse não é um medo imaginário, não. Isso é um medo real, né? De você perder alguém. Não é um pressentimento, também pode ser um pressentimento que alguma coisa vai te acontecer. Um pressentimento pode se expressar através do medo? Através do medo, sim. Sim ou não? Sim. Olha a pergunta. Isso está uma observação excelente do nosso querido irmão aqui. Um pressentimento pode se expressar através do medo? Com certeza. Não é? Você tem aquela programação de vida, quando aquele acontecimento está perto para acontecer, você é invadido por uma onda de pressentimentos e de receios, de medos, e você sente e, às vezes, a coisa acontece, porque estava realmente programada. Então, a questão não é retirar o medo da sua vida. Os pressentimentos vão vir, não é? Eles são... Alguém passou por alguma situação de medo agradável? Claro que não. Então, o medo sempre prenuncia algo desagradável. Mas a questão, quando ele é imaginário, é um desgaste desnecessário. Não é? Então, você precisa trazer a sua racionalidade para trabalhar com medo. Aquele pensamento lhe vem à mente, você precisa analisar. Enquanto você puder analisar, você ainda tem um certo controle sobre a sua reação. O problema é quando ele bypass, né, o neocórtex, vai direto atinge você pelo cérebro límbico emocional, que é normalmente onde entra, né, o pânico, a ansiedade generalizada. Ele já não, você tem uma reação instintiva, não é? Você tem um receio, aquela coisa vem, você não sabe de onde. E haja análise. Se você começar a analisar, ir atrás, por que eu me senti desse jeito? O que eu estava pensando? O que passou pela minha mente despercebido e para isso me vem uma reação do nada? É assim que a gente trabalha com a terapia cognitiva. Não é? Você começa a perceber os seus pensamentos. Se forem inconscientes, você não consegue. Não é? Mas aí você começa a fazer as suas meditações, as suas reflexões, e aí é quando o psicoterapeuta pode lhe ajudar, e muito. Mas a grande maioria do medo, vamos dizer, o medo da morte. Quem é que não vai morrer aqui? Está aí uma análise. Está aí uma análise. Nós, como espíritas, temos medo da morte? Racionalmente, não. Como vai morrer, está aí uma observação. Mas o medo da morte em si, não é? Nós não temos os que sabem já, e já estudaram o suficiente, e já viveram constatações da existência do espírito, não tem medo da morte. Mas tem como você não sofrer quando você perde um ente querido?
Quem achar, quem virar, um espírito que virar para uma pessoa, imagina, você não precisa ficar sofrendo desse jeito. Ele continua a viver, vocês vão se encontrar. Ha, ha, ha. Gente, o sofrimento é real. Nós sabemos disso mais do que nunca, nós imigrantes. Porque nós deixamos as nossas famílias e muitos de nós aqui não vê a família há anos. Nem eles podem vir e nem você pode ir. Você perdeu a pessoa. Quantos e quantas pessoas, ao longo desses quase 30 anos que eu moro aqui, que não viram mais os seus parentes do Brasil, porque a família desencarnou antes. O parente desencarnou antes. Não é? Então, você perde a pessoa quando você parte para longe. Felizes daqueles que têm a oportunidade de reencontrar ainda, pelo menos de vez em quando. Mas é um sentimento de dor real. Os psicólogos nos dizem que demora coisa de 2 anos para você se acostumar com a ausência física de alguém dentro de casa. E durante 2 anos você vai sofrer. Você está acostumado com aquela pessoa na sua vida, é um acostumado bom, gostoso. Não é? E se for criança, então, põe sofrimento junto. É duro, é uma provação. No entanto, nós precisamos nos preparar para ela. De vez em quando você deve pensar, eles não vão estar aqui comigo para sempre. Eu não vou estar aqui para sempre. Nós, sempre que podemos, falamos isso em nossas palestras, porque nós não podemos esquecer que nós vamos desencarnar. Então, a gente precisa se acostumar com a ideia. Isso vai suavizar o blow? Vai suavizar, sim. Você aprende a exercitar um nível de desprendimento. Muito bem, já são 8h10, eu estou no 3º slide, mas tudo bem. Mas eu já adiantei vários para vocês. Eu ouvi um dia que existem palestrantes que não deveriam usar slides. Eu, por mim, falaria sem slide. Eu tentei isso por vários meses. Aí nós fizemos uma análise, que, por sinal, eu estou para trazer para vocês. Quando retornarem às aulas, nós vamos fazer uma enquete, uma pesquisa de opinião de vocês, né, com vários assuntos. De vez em quando nós fazemos isso. Aí, não gostaram da ideia de não ter slides. Porque o slide realmente é bom, né, visual, né, você interage com ele. Dá um trabalho, é tão mais fácil fazer palestra sem slide. Tão mais trabalho. E alguns palestrantes, tipo eu, não é? Tem uma certa dificuldade, mas de manter o tempo com o slide. Mas a gente vai, não vou ter medo de não terminar. Se não der até o final, vou pular alguns. E a gente pretende retomar esse assunto mais para frente de toda forma, porque nós vamos fazer daqui a uns 2 meses uma outra série de palestras sobre o cultivo das emoções, baseada no livro do nosso irmão, nosso querido irmão Marlon Reichdahl. Então, nós vamos voltar ao tema. Muito bem, então aqui. Aí nós vamos... São tantos os excelentes autores que definem muito bem o medo, que tratam do medo. Um dos mais famosos, além do mais conhecido e mais recente, Daniel Goleman, nós temos aqui Mireille Lopes, com o livro Os Gigantes da Alma. Não é? O medo é uma reação psicofísica de aflição, porque certamente não é agradável, que se experimenta perante uma situação que nos ameaça no plano físico, sentida como tal pelo sujeito, implica a sensação de perigo iminente. Portanto, o medo é sempre muito desagradável. Ele continua dizendo que, por ser um dos 4 gigantes da alma, ele diz que é um gigante enraizado profundamente no ser humano, que se alimenta da necessidade de preservar a vida ante o perigo. Então, esse é o medo bom. Esse é o bom medo, preservar a sua existência, o reflexo do instinto de conservação, não é? Necessário para que nós possamos continuar aqui até o momento em que nós passarmos a viver no mundo espiritual. Mas que se alia com a imaginação e cria neuroses que são capazes de paralisar
paralisar completamente a vida de uma pessoa. Nenhum de vocês me deu exemplo de um medo imaginário, sinal que vocês não sofrem de nenhum. Muito bem, então nós vamos continuando, não é? Nós temos 3 cérebros, basicamente, didaticamente falando. O superior, que é o nosso córtex, o nosso neocórtex, esse é o mais recente na evolução humana. O cérebro emocional, que fica dentro, bem dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça, do nosso cérebro, que é o cérebro límbico, o centro emocional, onde se processam todas as nossas emoções, conscientes e inconscientes, e o cérebro inferior, que fica aqui na parte da base do nosso cérebro, é também chamado de cérebro reptiliano, que parece réptil, né? Mas é de reptiliano mesmo. Não é? É o centro da nossa sobrevivência, onde basicamente se encontra o cerebelo. Não é? Então, o medo vai trabalhar com esses 2 últimos cérebros, né? Mas como instinto primário, ele vem a reação primária do cérebro reptiliano. Mas ele se processa no cérebro límbico. Então, é um mecanismo fisiológico, normalmente de defesa. Normalmente, nós dizemos, ou a pessoa foge ou luta. Não é? Ou ela sai correndo ou ela resolve lutar. É uma reação instintiva. Ou você luta com o assaltante, ou você sai correndo. Você não sabe como você vai reagir. Tem uns que são lá valentões e vão lá se meter com o assaltante. E outros que saem... As 2 respostas suas podem ser perigosas. Não é? Enfim, é uma reação que você não sabe como você realmente vai reagir. Mas é uma reação física. Muito bem. Nós temos aí, continuando, como mecanismo fisiológico de defesa... Desculpe, eu realmente estou com um problema dos controles aqui. A gente continua. Na realidade, o medo não deixa de ser considerado aqui como uma sabedoria da nossa hereditariedade, não é? Algo acumulado ao longo do desenvolvimento da evolução humana. Por quê? Essa resposta do flight or flight, né, fuga ou luta, não é? É uma resposta que foi desenvolvida e embutida no cérebro ao longo da nossa evolução. E é uma resposta instintiva, né? É produto de uma sabedoria genética desenhada para nos proteger de um perigo. Essa é a parte, vamos dizer, teórica, né? Racional. Os mentores nos respondem a Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta se o instinto de conservação é uma lei da natureza. O que vocês acham? Obviamente, não é? Se nós não tivéssemos esse instinto, a gente desencarnaria mais cedo. Então, é por isso que nós, mesmo sendo espíritas, mesmo que racionalmente podendo não ter medo da morte no sentido intelectual, na hora de um perigo, você tem um medo, você reage instintivamente para se proteger. E Deus colocou isso dentro de nós justamente para que nós nos desencarnemos antes da hora. Então, os mentores nos dizem, sem dúvida, que é uma lei da natureza. Todos os seres vivos ou possuem qualquer que seja o seu grau de inteligência. Uns é puramente mecânico e outros é racional. E aí ele continua com que, fim, Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação. Isso nos parece bastante lógico, não é? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles os sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Portanto, a pessoa que considera se machucar de forma definitiva, entrando para o plano espiritual antes da hora, realmente sobrepôs a todos os instintos básicos do ser humano. E é um processo profundamente doloroso de refazimento de outras oportunidades, porque a vida foi nos dada de graça, mas ela precisa ser merecida para ser continuada.
Muito bem, porque temos medo. A herança nos diz Joana de Ângeles, não é? A gente ouviu aí a resposta, vamos dizer, fisiológica do motivo de nós termos medo, como resultado de instintos de conservação humana. Mas aí ela começa a analisar profundamente os motivos do nosso medo, que tem a ver com as nossas lembranças, inconscientes, inclusive, e profundas. E tem muito a ver com a culpa. E ela diz, a herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram. A pessoa vive com medo e não sabe do porquê e nem do quê. Ela tem uma sensação de desassossego íntimo constante. Muitos entram em depressões profundas e nem sabem, não existe nenhum trigger automático. Mas é uma coisa, a pessoa sente que não merece ser feliz. Isso vem do inconsciente, das lembranças de outras vidas. E aí nós fazemos o parênteses. Se Deus achasse que você não merece ser feliz, Ele lhe concederia uma outra existência física no corpo? É uma das belezas mais incríveis da reencarnação. Porque nós temos a oportunidade de expiar, no sentido de aprender novos caminhos, através de novas vidas, através de novas oportunidades. Mas elas não vêm fácil. Aqueles que criticam os espíritos dizendo que eles acham que se não der certo nessa vida, dá em outra, não conhecem o espiritismo. Não é fácil reencarnar. E nós falamos sempre, cada dia está mais difícil, porque as pessoas não querem mais ser filhos. Nós estamos cada vez casais ou sem filhos ou com pouquíssimos filhos. Nós estamos numa outra realidade, é um outro século. Portanto, a dificuldade é real. A herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram, mascarando-se de várias expressões que se tornam um fenômeno inevitável no processo para a aquisição de superior nível de consciência. Ela diz, você está sofrendo. Aceite que você precisa passar por esse processo, porque é o processo do aprendizado e da libertação. É a renovação do ser humano, do ser interior. É o homem novo que começa a surgir. E como todo processo de crescimento, igual criança, não é? Sair na adolescência, começa a esticar os ossos. Quantas crianças não têm as dores de crescimento, não é? Não existe? The growing pains, não é? Eu nunca senti isso, mas existem crianças que passam noites sem dormir com as dores do crescimento físico. E nós passamos pelas dores do crescimento espiritual também. Tipos de medo. Nós temos o medo instintivo, temos um medo racional. O racional é o que nos protege, não é? O imaginário, o condicionado. Não é? Eu vou usar o exemplo do meu cachorrinho, não vou nem para o ser humano. Começou a trovoar, ele ouve muito mais, os animais ouvem muito mais do que as pessoas. Ele começa a shake, a tremer de forma... eu fico achando que um desses dias ele vai ter um heart attack. Porque o pobrezinho treme de uma forma incontrolável. Não é? Então, ele ouve um trovão e começa a tremer. E, às vezes, não é um trovão, é um barulho parecido com um trovão. Ele tem a mesma reação. E nós também tivemos aí questões na infância que nos assustaram de forma significativa, não é? E aquilo nós temos respostas instintivas. Eu tinha vários exemplos para dar para vocês, teóricos, né, dos livros, mas não nos vai ser possível. Mas... o medo egóico não é um medo que aparece em todos os livros, mas nosso irmão Marlon Rakedown o explora muito bem. De todos os medos que nós deveríamos ter medo do medo egóico.
Muitas das nossas não atuações têm a ver com o nosso orgulho, com o medo de não ser aceito. E você só tem medo de não ser aceito se você é extremamente vaidoso. Só que é uma vaidade disfarçada. Para você é medo, mas no fundo você quer ser melhor. E não é só melhor do que você mesmo. Existe um orgulho bom, não é? É de buscar se autossuperar, não é? Você, ai meu Deus, estou conseguindo. É um bom orgulho, no melhor sentido da palavra, não no sentido intrínseco, mas essa conotação bonita de autossuperação. Você busca ter essa satisfação, né, de conseguir se autossuperar. Mas aí nós vemos quantos de nós deixam de fazer coisas onde poderíamos colaborar, e muito por medo de ser criticado, por medo de se expor. Vou dar um exemplo muito simples. Quantos de nós têm capacidades as mais variadas aqui? Quantos de nós têm capacidade de estar trabalhando, por exemplo, no atendimento fraterno? Tem, inclusive, cursos de psicologia. Mas quando nós falamos para a pessoa que ela precisa conhecer primeiro o Espiritismo antes de passar, ela vira para a gente e fala assim, que absurdo. Eu tenho curso de psicologia. O que o Espiritismo pode me trazer para atender alguém aqui? Eu sei muito mais. E de vez em quando eu respondo, de vez em quando eu penso, meu Deus, eu tenho alguma coisa a mais para fazer na minha vida do que esclarecer esse tipo de coisa, porque é o orgulho, é o ego. Quando a pessoa acha que não sabe, não tem absolutamente mais espaço para aprender. Quantos têm medo de fazer uma palestra em público? Tem tanto a colaborar, não é? Tanto a dar, mas não. Tem medo de que vai esquecer, tem medo de que não vai preparar, tem medo que não vai dar tempo, tem medo que vão criticar, tem medo de não aceitar. Tem tantos medos, mas tem tanto a dar e não dá. E fora de que existe um trabalho a ser feito para uma pessoa fazer um tipo de exposição. Mas também, além do medo, vem a preguiça. Os dois andam muito juntos, né? Eles amam. O medo e a preguiça andam juntos. Não sei porquê. Muito bem, mas o ego, cuidado com o ego. Muitos casamentos já foram desfeitos por causa do ego. Por causa do ego. Simplesmente do ego. Relações entre irmãos, entre amigos, entre filhos e pais, pais e filhas, filhas e pais, filhas e mães. O ego. O ego é uma bênção, não é? Porque é a nossa identidade. Mas se ele deixar nos dominar, a nossa vida pode ser paralisada. E aí ela continua no livro Conflitos Existenciais. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial da conquista da razão. No início da nossa evolução, em outras palavras. No início da fase, do início de conquista da razão e do discernimento, em face do despertar da consciência, ressumam dos arquivos profundos do self e reaparecem na personalidade com imposição constrangedora. Você fica embutindo lá dentro, mas uma hora ele vai aflorar. E afloram das formas mais impressionantes. Uma delas são dos distúrbios de pânico. Você não tem motivo nenhum para ter nenhum distúrbio. E aquela coisa surge com uma força impressionante. Apenas um exemplo. Já que nós estamos falando da ansiedade, do medo, e não vamos... e vamos trabalhar o pânico em outra hora. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Essa mulher é impressionante. Não é? Esse espírito é incrível. É a nossa doutora Joana de Ângeles. Aí, Jorge André, um outro estudioso do espiritismo, respeitadíssimo dentro do meio espírita, no livro Segredos do Espírito, ele diz: a zona espiritual é a região que abriga a história de cada ser, pelo que vivenciou e experienciou. Quanto maior for o lastro das experiências, maior será o alicerce estrutural que o ser abrigará. Vamos envolver o bebezinho em vibrações de amor. Todo mundo já teve bebê e já foi bebê.
Vamos ter paciência. O centro espírita tem lugar para o bebezinho, sim. Ok? Mamãe, vai lá no fundo, por favor. Vai lá, fica mais calminha lá no fundo. Fica menos quente, vai mais tranquilinha, tá? A gente precisa receber os bebezinhos, não tem nada. É uma gracinha eu ficar ouvindo esse barulhinho de bebê. É uma coisa de muito amor e a gente envolve com muito carinho. E todas as mamães são bem-vindas à nossa casa, ok? Tem que se preocupar vem com o bebê, sim. Só não dá para vir com um bichinho. Né? Outro dia entrou uma moça aqui, linda, com um cachorrinho, um Yorkie. A moça, linda ela, muito bem feita, muito estruturada, e falou assim, não, como é que tem? De apoio. É de apoio. Isso é apoio. Emocional. Não, eu acredito. Eu vi uma situação com um parente meu viajando, que eu vi o que é um animal de apoio. Realmente, nós acreditamos, mas não é possível, porque teve um dia, gente, entrou uma pessoa com um papagaio. Eu não estou brincando, eu estava sem óculos, foi na palestra de inglês. Tinha pouca gente, né? Os americanos são bem interessantes, os nossos irmãos americanos. Nós também, nós somos mais interessantes. De repente, eu estou aqui, estou sem óculos, né? Eu vi uma coisa assim, eu falei, meu Deus do céu, estou tendo uma vidência. Estou vendo algum espírito atrás desse rapaz. E eu falando, lá. No final da palestra, graças a Deus, no final da palestra, eu coloco os óculos. Gente, eu tive uma reação instintiva. Eu não consegui me controlar, porque foi um instinto. Ainda bem que eu jamais falaria sobre isso numa palestra em inglês, né? Mas eu falo porque fica entre nós, somente em nós, né? Mesmo porque a pessoa, se estivesse aqui, não ia estar ouvindo. Mas quando ele entrou com o papagaio na sala de passe, ele pediu para a nossa irmã Sabrina dar passe no papagaio primeiro. Eu não estou inventando. E ela falou, I'll take care of it. Gente, eu não acreditei, mas... Aí a gente precisou colocar, por favor, só se for um caso de realmente animais de... Como é que fala? Service dogs, né? Service animals. Aí, animais de apoio. Se você tem realmente a necessidade, venha com seu bichinho, mas traga uma carta do médico, que é animal de apoio. Ok? A gente não quer deixar que você venha. Eu estou contando a história do papagaio, do passe. Você lembra? Muito bem. Então, nós aí estamos perto aí de terminar. Não é? Ele continua. Pequenas fontes energéticas se projetam na periferia corpórea e quase sempre como necessidades construtivas para o espírito. Ele está se referindo a que todas essa nossa história fica arquivada na realidade do nosso perispírito. Então, o perispírito passa a ser o quê? Passa a ser o blueprint do nosso corpo e não do outro jeito. Né? Os projetos da nossa reencarnação já estão expressos no nosso perispírito. E, às vezes, as doenças vêm a se expressar no corpo físico depois de um certo tempo. Atenção aqui que vocês estão olhando para o lado. Aqui, ó, eu que contei a história do papagaio. Dá licença. Muito bem. As energias mais eficientes que foram absorvidas numa recente ou pregressa reencarnação, como resultado de atos negativos, tendo imperiosa necessidade de participação na reconstrução espiritual, projetam-se na periferia, zona consciente, sob forma de sintomas, com várias tonalidades, a fim de colher o material doloroso como elemento neutralizador e burilador do espírito. Portanto, se você sofre de ansiedade, e você não sabe por quê, você passa pela dolorosa provação do pânico e dos tormentos semelhantes. Tenha paciência. Não existe problema sem solução. Mas, às vezes, eles demandam tempo. Façamos o tratamento espiritual, façamos o tratamento médico, não paremos jamais o tratamento médico em função do tratamento espiritual. Busquemos a terapia da prece, mas fica aí a informação, porque nós vamos precisar parar. Não é?
de todas as terapias que nós podemos fazer para o medo, de todas elas. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, propõe que o amor seja a nossa maior terapia. O amor ajuda você e eu sairmos de nós próprios. O amor nos auxilia a ver a vida de uma outra forma. Então você usa do amor como instrumento de manutenção da sua serenidade. E quando o ataque vem, quando o medo lhe provoca, você o recebe amorosamente, sem lutar contra. Você recebe e pergunta: o que você quer me explicar? O que você quer me ensinar? Você, como nos disse a mensagem agora há pouco, no início da palestra, você senta, você se recolhe e reflete com serenidade, se dê fisicamente um tempo para refletir, para raciocinar, e você recebe aquelas sensações desconfortáveis, e reflete, e pensa, e ora, e pede, e espera, porque não existe mal que não acabe. Nós vamos passar durante os passes algumas dicas excelentes de vários psicólogos, algumas outras de natureza de terapia cognitiva no sentido de autoafirmações que você e eu podemos fazer para nos resguardarmos do medo, para trabalharmos o medo no sentido de aprender a superá-lo, convivendo com ele. Essa é a dica. Você convive com ele, ele faz parte de você ainda. Quando nós formos espíritos puros, nós não vamos temer mais nada, muito menos a nós próprios.